Salve, amigos! Hoje vamos falar sobre tecido nervoso. Esse é o nosso último vídeo sobre os tecidos básicos da histologia. Então, sem tempo para muita conversa, vamos para o vídeo que hoje está longo. Vamos com o tecido nervoso. O tecido nervoso é um tecido de comunicação e regulação das funções corporais. Coloquialmente falando, esse tecido é capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos, sejam eles internos ou externos. Bem, antes de começar a falar sobre a histologia do tecido nervoso, necessitamos fazer uma rápida alusão à anatomia do sistema nervoso. Então, desde o ponto de vista anatômico, podemos classificar o sistema nervoso em sistema nervoso central, que vai estar composto pela medula espinal e pelo encéfalo, e o sistema nervoso periférico. Esse vai estar composto pelos nervos e pelos gânglios nervosos. Bem, o encéfalo é uma parte do sistema nervoso central extremamente complexa. Ele é a unidade central de processamento do nosso sistema nervoso e se encontra rodeado pelas meninges no interior da cavidade craniana. Diferentemente do que muitos pensam, o encéfalo não está composto apenas pelo nosso cérebro. Espera aí que eu te explico rapidinho, então anota aí. Bom, o encéfalo está composto em sua maior parte pelo cérebro, mas também vamos ter outras estruturas, como cerebelo, como diencéfalo, que por sua vez vai estar composto pelo epitálamo, pelo tálamo e pelo hipotálamo, e também pelo tronco encefálico, esse mesmo que você já conhece, que está composto pelo mesencéfalo, pelo bulbo e pela ponte. Agora você já sabe o que é um encéfalo. Então, amigo, cérebro e encéfalo não são palavras que podem ser utilizadas como sinônimos. Ficou claro isso aí? Beleza. Bem, a medula espinal é a continuação do tronco encefálico. Ela é extremamente frágil e mede aproximadamente de 44 a 46 centímetros no seu eixo crânio-caudal. Ela está alojada no interior do conduto vertebral e também está rodeada pelas meninges. A medula espinal é um importante órgão de comunicação entre o encéfalo, os membros e o nosso tronco. Dessa forma, qualquer tipo de lesão nessa estrutura é extremamente prejudicial ao indivíduo. Como você já sabe, uma lesão a nível cervical pode causar a tetraplegia de uma pessoa. Isso acontece porque o encéfalo não tem mais a conexão com a medula, ou seja, ele não recebe mais as informações provenientes da medula, que são oriundas dos estímulos externos e que foram captadas pelos nossos nervos sensitivos. Agora, abrindo um pouco mais esse leque de informações, vamos falar um pouquinho sobre os nervos. Os nervos eferentes, eles são conhecidos também como motores. Esses nervos conduzem os impulsos a partir do sistema nervoso central até os órgãos efetores. Por sua vez, os nervos sensitivos, que são os nossos nervos aferentes, são responsáveis por levar as informações que o corpo obtém do meio ambiente e do seu interior até o sistema nervoso central. Tranquilo até aí? Calma aí que tem mais. Do ponto de vista funcional, o sistema nervoso pode ser classificado em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático consiste na inervação consciente voluntária, ou seja, ele fornece inervação motora e sensitiva para todas as partes do nosso corpo, com exceção das glândulas, do músculo liso e algumas vísceras. O sistema nervoso autônomo, ele consiste na inervação involuntária. Além disso, o sistema nervoso autônomo pode ser subclassificado em sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso entérico. Até aí deu. Vamos voltar para a boa histologia. O tecido nervoso, ele está formado por dois tipos principais de células, que são os neurônios e as células da glia, ou células de sustentação, também conhecidas como neuroglia. O neurônio é a unidade estrutural e fundamental do tecido nervoso. Os neurônios são células especializadas em receber estímulos de outra célula e conduzir impulsos elétricos. Para exercerem tais funções, eles contam com duas propriedades de extrema importância.
que é a excitabilidade e a condutibilidade. A excitabilidade é a capacidade que permite a uma célula responder a estímulos, sejam eles internos ou externos. Portanto, excitabilidade não é uma resposta. A excitabilidade é uma propriedade que torna a célula capaz de responder aos estímulos. A resposta emitida por um neurônio assemelha-se a uma corrente elétrica transmitida ao longo de um fio condutor. E uma vez excitado pelos estímulos, os neurônios transmitem essa onda de excitação por toda a sua extensão, em grande velocidade e um curto espaço de tempo. Esse fenômeno deve-se à sua capacidade de condutibilidade. Não vamos esquecer isso. E para entender melhor essas funções, nós precisamos conhecer a estrutura básica de um neurônio, ou seja, como ele está formado, o que constitui um neurônio. E os componentes funcionais de um neurônio são o corpo celular, dendritos, axônio e junções sinápticas. O corpo celular, também conhecido como pericário ou soma neuronal, é a parte dilatada do neurônio, onde vamos encontrar o núcleo e as organelas. O citoplasma perinuclear contém uma quantidade abundante de retículo endoplasmático rugoso e ribossomos, que ao serem observados mediante um microscópio óptico de campo claro, assemelham-se a pequenos aglomerados que se coram intensamente. E esses aglomerados de ribossomos e retículo endoplasmático rugoso são denominados corpúsculos de Nissl. Frequentemente, vamos encontrar esses corpúsculos de Nissl em todo o citoplasma, podendo estender-se até os dendritos, porém nunca até o cone axônico. Os neurônios, eles não se dividem, porém em algumas áreas do encéfalo existem células-tronco neurais capazes de se diferenciar e repor essas células nervosas danificadas. Bem, os dendritos são prolongamentos especializados em receber e transportar os estímulos das células sensoriais, dos axônios e de outros neurônios. Eles possuem múltiplas ramificações e extremidades arborizadas, o que lhes dá a capacidade de receber múltiplos estímulos de vários neurônios de maneira simultânea. Ou seja, um neurônio pode fazer uma conexão com milhares de outros neurônios. Bem, os axônios são prolongamentos únicos especializados na condução de impulsos nervosos desde o sistema nervoso central até outras células efetoras, podendo ser outras células nervosas, musculares ou até mesmo glandulares. Normalmente existe apenas um axônio em cada neurônio, que pode ser extremamente longo, podendo alcançar e até mesmo passar a margem incrível de 1 metro de comprimento. Até aqui tudo bem. Os neurônios podem ser divididos e classificados de acordo com a sua forma e a sua função. E segundo a sua forma, eles podem ser neurônios multipolares, neurônios bipolares e neurônios pseudonipolares. Rapidamente falando, os neurônios multipolares possuem apenas um axônio e vários dendritos. Os neurônios motores e os interneurônios constituem a maior parte desses neurônios multipolares no nosso sistema nervoso. Os neurônios bipolares possuem apenas um axônio e um dendrito. Esses neurônios bipolares são raros e estão mais frequentemente associados aos receptores dos nossos sentidos especiais, como o nosso olfato, a nossa audição, o paladar, a visão e até mesmo o nosso equilíbrio. Bem, amigos, os neurônios pseudonipolares apresentam próximo ao corpo celular prolongamento único, que seria o axônio. Porém, esse se divide em dois, dirigindo-se um ramo para a periferia e o outro para o sistema nervoso central. E esses dois ramos do axônio são unidades de condução. Legal. Quanto à sua função, eles podem ser classificados em motores, sensitivos e interneurônios. Os motores, como já foi dito, eles são os eferentes. Eles controlam órgãos efetores, como as glândulas e as fibras musculares. Os sensitivos, ou aferentes, recebem estímulos do organismo ou do ambiente. Bom, os interneurônios estabelecem conexões entre outros neurônios, motores e sensitivos, formando circuitos complexos. Bem,
Os neurônios comunicam-se com outros neurônios ou células efetoras através de um mecanismo denominado sinapse. As sinapses são junções especializadas que facilitam a transmissão de impulsos de um neurônio pré-sináptico para outro pós-sináptico. E as sinapses também ocorrem entre axônios e células efetoras, como as células musculares ou as células glandulares. E podemos classificar essas sinapses de acordo com a sua morfologia. Assim sendo, as sinapses podem ser axodendríticas, axossomática e axoaxônicas. As sinapses axodendríticas ocorrem entre axônios e dendritos. As sinapses axossomáticas ocorrem entre o axônio e o soma neuronal, que também é conhecido como corpo celular. As sinapses axoaxônicas são sinapses observadas entre axônios e axônios. Também podemos classificar as sinapses de acordo com o seu mecanismo de condução dos impulsos. Por conseguinte, as sinapses podem ser classificadas como sinapses químicas ou sinapses elétricas. As sinapses químicas são caracterizadas pela liberação de agentes químicos, que vão ser os neurotransmissores. Essas são as mais comuns nos seres humanos. Agora, as sinapses elétricas são mais comuns nos seres invertebrados. Elas têm como agente a passagem de corrente elétrica direta de uma célula para outra por meio das junções comunicantes. Isso ocorre porque essas junções comunicantes facilitam a passagem direta de íons de uma célula para outra. E uma sinapse química típica inclui os seguintes elementos: um botão pré-sináptico, uma fenda sináptica e uma membrana pós-sináptica. O botão pré-sináptico é o lugar de onde é liberado vesículas contendo neurotransmissores. A fenda pré-sináptica é um espaço onde o neurotransmissor precisa atravessar. Esse espaço mede aproximadamente 20 a 30 nanômetros. E a membrana pós-sináptica contém sítios receptores que interagem com os neurotransmissores recebidos. Tranquilo até aqui? Agora a gente vai falar sobre as células da glia, ou neuroglia, que também vamos chamar de células de sustentação. Bem, as células de sustentação são células não condutoras e possuem várias funções. E essas funções vão ser o suporte físico e a proteção dos neurônios, o isolamento dos corpos e dos prolongamentos das células nervosas, facilitando a rápida transmissão do impulso nervoso, também a reparação de lesões neuronais e também a regulação do meio líquido interno do sistema nervoso central. Também vamos ter aí como função a troca metabólica entre o sistema circulatório e os neurônios do sistema nervoso. Bem, as células de sustentação, ou da glia, vão proteger e nutrir os neurônios, mantendo-os unidos. As células da glia incluem os astrocitos, os oligodendrocitos, as microglias, as células de Schwann e as células ependimárias. Os astrocitos têm formas de estrela com inúmeros prolongamentos. Eles estão presentes em grandes quantidades e eles podem se apresentar de duas formas. Eles podem ser astrocitos protoplasmáticos ou astrocitos fibrosos. Os astrocitos protoplasmáticos estão localizados na substância cinzenta, enquanto que os astrocitos fibrosos se encontram na substância branca. Os astrocitos têm como função a sustentação e participam da composição iônica e molecular do ambiente extracelular dos neurônios. Alguns astrocitos apresentam prolongamentos denominados pés vasculares, que se estendem sobre os capilares sanguíneos. Admite-se que esses prolongamentos transferem moléculas e íons do sangue para os neurônios. E como informação adicional, é bom você saber que os astrocitos são as maiores células da glia. Bem, os oligodendrocitos são os produtores da bainha de mielina no sistema nervoso central. Deixa isso claro. Produtores da bainha de mielina dos neurônios no sistema nervoso central são os oligodendrocitos. Seus prolongamentos se enrolam ao redor de todo o corpo axônico, produzindo a bainha de mielina. Bem, as microglias ou micróglias são células que apresentam pouquíssimos prolongamentos
Essas células estão presentes tanto na substância branca quanto na substância cinzenta. Elas são células fagocitárias e derivam de precursores trazidos da medula óssea pelo sangue. Essas células representam o sistema mononuclear fagocitário do sistema nervoso central. As células ependimárias são células colunares que revestem os ventrículos cerebrais e a medula espinal. Essas células chegam até mesmo a assemelhar-se a um epitélio, porém elas não possuem uma membrana basal. As células de Schwann ou Schwann, eu prefiro o termo células de Schwann, produzem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Não confundam com os oligodendrocitos, que produzem a bainha de mielina no sistema nervoso central. A bainha de mielina atua como um isolante térmico, aumentando a velocidade de propagação do impulso nervoso ao longo do axônio. Entre uma célula de Schwann e outra, existe uma região de descontinuidade da bainha, ou acarreta a existência de uma constrição, e essa região é denominada nódulo de Ranvier. O nódulo de Ranvier constitui o local onde o impulso elétrico é regenerado para a propagação em alta velocidade ao longo do axônio. Existem axônios onde as células de Schwann não formam uma bainha de mielina. Por isso, há duas variedades de axônios: os axônios amielínicos e os axônios mielínicos. Em uma fibra mielinizada, vamos ter três bainhas de proteção: a bainha de mielina, que é de natureza lipídica, a bainha de Schwann e o endoneuro. Para finalizar, as células do tecido nervoso têm origens distintas. As células do sistema nervoso central e a glia central, exceto as microglias, são derivadas de células neuroectodérmicas do tubo neural, e as células ganglionares do sistema nervoso periférico e a glia periférica são derivadas da crista neural. É isso aí, pessoal. Paramos por aqui com o que seria o tecido nervoso propriamente dito. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, talvez até cansativo, porém a gente tentou resumir o máximo possível para que fique fácil para você entender. Esse foi o nosso último vídeo com relação à histologia dos tecidos básicos. Logo mais a gente vai começar com os sistemas. Um abração para você que está aí do outro lado assistindo o Medicina Total. Segue a gente lá no Instagram, que a gente está postando vários resumos lá sobre várias matérias diferentes. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!